Irmãos, a semana passada, então, nós ouvimos uma mensagem poderosa aqui, até baseada na vida do Elias, e eles estávamos apresentando um quadro do Elias de depressão, lembra? Foi feito todo um diagnóstico e falando sobre a depressão, alguns sintomas que ele apresentou. Então, eu creio que muita gente foi abençoada aqui com a palavra da semana passada, e hoje é uma continuidade, tá bom? Então, vamos trabalhar assim, nessa sequência aqui, vencendo os pensamentos, né, que alimentam a depressão. Na verdade, o tema é a mente como campo de batalha. A nossa mente, irmãos, ela ali o tempo todo há uma guerra muito grande. E, então nós precisamos entender os princípios bíblicos e que armas usar para vencer esses pensamentos que alimentam a depressão e tantos outros desequilíbrios emocionais que a gente tem vivido, diversos aqui, que já foram listados em outros momentos, mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que passou com Elias. Você veja só, o Elias, ele, apesar de ter feito grandes coisas para Deus, estava na situação assim, no auge da sua carreira, no auge do seu ministério. Ele tinha profetizado uma seca, lá um juízo, né, de Deus de 3 anos e meio, aconteceu realmente aquilo ali, depois ele falou que ia chover, choveu. Ele convocou ali, desafiou os profetas de Baal, 450 profetas, e eles não conseguiram trazer o fogo do céu, mas quando ele orou ali, uma oração com menos de 30 segundos, o fogo desceu. Mas depois de tudo isso aí, de tantos outros episódios interessantes, ressuscitou o morto, multiplicou provisão na casa daquela viúva, milagres extraordinários na vida de Elias. Aliás, se os irmãos quiserem saber, Elias é o representante dos profetas no Antigo Testamento. Então, assim, ele realmente é uma pessoa, apesar de toda essa fase difícil que ele passou, não deixou de ser o grande profeta Elias, tá? Mas ele passou por medo intenso, depois ele fugiu, olha que sintoma, né? Isolamento, chegou ao ponto de desejar a morte, uma fadiga extrema, baixa autoestima, desânimo, distorção da realidade. Ele ficou assim, sabe, com a mente dele totalmente confusa, ao ponto de ele falava, fiquei só, solidão, e nem vale a pena viver, pediu a morte. Então ele chegou no fundo do poço emocional, vou dizer assim. Então isso já nos mostra que nem todo pensamento que passa para a nossa mente corresponde à realidade. Não era a realidade. Quando ele falou, eu estou sozinho, era verdade? Não era. Quem sabe a história? Olha, Deus falou para Elias, tem 7.000 aqui que dobraram o joelho para Baal, fora outros tantos profetas que tinham uma escola de profetas ali, e ele sentiu só, mas não era a realidade, mas ele sentiu assim. Então, muitas vezes, a nossa mente, ela projeta coisas que não são fora da realidade, principalmente quando a pessoa está vivendo sintomas desses distúrbios, um deles é depressão, tá? E a depressão, ela pode atingir as emoções, o corpo, a alma, mas uma das frentes mais decisivas dessa batalha é na mente. Aliás, todas as nossas batalhas são na mente. Quando você está sendo tentado, onde que é a tentação? É na mente, na verdade. Então é na mente que você tem ali os ataques do inimigo para você tomar decisões erradas, para você reagir errado, para você fazer coisas, tudo vem na mente. Primeiro você, antes de fazer qualquer coisa, você pensa para fazer. Ou simplesmente faz sem pensar, mas de qualquer forma passa pela mente as suas reações mais negativas e você não consegue controlar também, muitas vezes, há um descontrole, né? Então nós precisamos entender que a mente realmente é um campo de batalha muito grande. E Paulo fala sobre isso, que é uma batalha. E nessa batalha você tem que ter as armas certas. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, ele fala sobre as armas que devemos usar nessa batalha. Ele diz assim, olha, as armas com as quais lutamos não são desse mundo, que não são carnais, não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E na sequência ele diz ainda, nós vamos destruir com essas armas argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha, ele está falando de reações da mente, situações da mente, fortalezas, argumentos, pretensões, pensamentos. O que são fortalezas, irmãos? São áreas onde o inimigo vai se fortificando ali, ele vai fortalecendo pensamentos negativos e a pessoa já não consegue, ela fica aprisionada. Então ela fica cativa de pensamentos negativos. Então você, nessa negatividade aí, você vai ficando preso e não consegue sair.
o que Paulo está dizendo? Usando essas armas, você vai ver seu pensamento estava cativo a essa negatividade, que são sugestões malignas, você cativo a Cristo. Porque quando você está cativo em Cristo, você tem a perfeita liberdade, porque Jesus é liberdade, amém? Mas tem que usar as armas certas. Paulo fala assim, as nossas armas não são carnais, elas não são humanas, são armas poderosas em Deus. E é sobre essas armas que nós vamos falar aqui nessa noite, amém? Então vem pensamentos negativos. Eu não vou conseguir, ninguém se importa comigo, né? Deus se esqueceu de mim, minha vida não tem mais sentido, eu sou um fracassado, eu sou um fracasso, é melhor desistir, não há saída. Esses são pensamentos que vêm, pensamentos. Como que você lida com isso, irmãos? Todos aqui já passaram por pensamentos assim em algum momento da vida, tá? Então, quando nós recebemos esses pensamentos, acolhemos esses pensamentos, eles podem estar até um padrão. Ele pode se tornar um padrão de mentalidade, né? Um sistema de crença que você vai criando, que pode ser que você pensa, eu sou assim, eu sou fracassado, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Então você começa, eu sou assim. Então você vai tomando até uma identidade, né? Com esses pensamentos, formando uma identidade que não é a identidade de Deus em você, mas Satanás ele vai deturpando a sua identidade através desses pensamentos negativos, ok? Como é que o inimigo trabalha? Vamos ver o próximo ponto aqui. Olha, Satanás, ele consegue, de uma maneira inexplicável, mas ele consegue. Ele pode sugerir pensamentos, mesmo sem possuir a pessoa. Significa que alguns pensamentos que passam na sua cabecinha, meu irmão, pode ser que seja até do inimigo. Já pensou nisso? Sabe que tudo que você pensa é você pensando? Ele consegue lançar sugestões, argumentos, ideias, que se misturam aos nossos pensamentos. Tá? Isso está na Bíblia. Vamos ver um exemplo? Nós temos um exemplo clássico, né? Aqui que está em Mateus capítulo 16. Foi uma situação interessante. Jesus estava falando para os discípulos, coisa que já tinha falado várias vezes, só que agora ele já estava caminhando para os dias finais aqui na terra, onde ele passaria realmente pela cruz. Ele falou, gente, olha, daqui uns dias eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser torturado, e eu vou ser até morto. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar, mas os discípulos ficaram impressionados com isso aí. E o Pedro, na sua melhor das intenções, ele falou, Jesus, não vai acontecer isso não. Não vai acontecer. Até o texto tem assim, uma parte que diz assim, tenha pena de você, Jesus, não faça isso, não permita isso. Senhor, nunca vai acontecer. Até mais para frente diz que ele até ajudaria a defender Jesus, se isso tivesse que acontecer, né? Então, pensa bem, o que está de errado aí, meus irmãos? Jesus está falando que vai morrer, que vai sofrer, e Pedro está dizendo, não, Senhor, não pode sofrer. Não é para sofrer, não é para morrer. Aparentemente estava tudo certo, mas não estava, né, irmãos? Jesus discerniu a fonte daquele pensamento. De onde veio aquele pensamento? Pedro começa a receber uma influência maligna e não percebe. Aí Jesus olhou para ele no próximo versículo e acontece uma coisa tremenda, impactante, até estranha. Jesus olhou para Pedro e falou, sabe o quê? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Com quem Jesus estava falando? Ele olhou para Pedro, mas falou com Satanás. Interessante. Pedro estava endemoniado? Não. Ele era um discípulo de Jesus, ele era um homem de Deus. É lógico que ainda estava sendo trabalhado por Deus, tratado por Deus, estava num processo. Mas ele era uma pessoa que já tinha consagrado sua vida a Jesus, era um seguidor de Jesus, largou tudo por Jesus, então não era uma pessoa qualquer. Mas naquele momento, Satanás jogou ideias, pensamentos, e Pedro não soube filtrar. Tá? O que isso nos ensina, irmãos? Significa que muitos pensamentos que vêm, alguns pensamentos que passam por você não são seus. Então você tem que ter um filtro, que é o discernimento espiritual, para saber se esse pensamento é seu, se é de Deus e se é do inimigo. Também não quer dizer que todo pensamento errado você tem é do diabo, né? Mas você vê só como o inimigo trabalha. Ele trabalha, irmãos. Nós vamos ver como ele trabalha aqui. O próximo ponto é assim, então, pensamentos de Satanás se misturam com o nosso sentimento, para que você possa sentir aquilo. Que raiva daquela pessoa, eu quero esganar. Aquilo ele não quer nem olhar mais para a cara dele. Essa mulher casou comigo, mas não aguento mais, estou indo embora. Sei lá, coisa assim. Quem pôs esse pensamento? É de Deus? Não. Pensamentos para você fazer coisa errada, para adultério, para fornicação, para odiar, enfim, tudo que é maligno, que é carnal, tudo que é perverso, vem do diabo, irmãos.
É lógico que nós temos uma natureza má também, viu, gente? A gente culpa tudo do diabo, nem tanto, mas também vamos entender como ele trabalha. Porque ele já sabe a nossa tendência, e ele explora essas tendências, ele explora a sua dor, a sua carência, ele explora tudo isso para trazer o quê? Depressão, ansiedade, descontrole, tá? Então, no caso de Elias mesmo, aqueles fatos eram reais, ele tinha sentido, né, cansado, ele estava sendo ameaçado, então estava totalmente esgotado, eram fatos reais, mas os pensamentos estavam distorcidos. Ele começa a falar: eu estou sozinho, não vale a pena viver, trabalhei à toa, o ministério acabou, estou indo embora, fracassei, né? E naquela situação, como vimos semana passada, Deus tratou do Elias, amém? Deus ama você, amém? Deus nos ama. Aí você pode estar falando umas bobagens aí, né? Nesse momento difícil, Deus entende você, né? E Deus entendeu Elias, veio trabalhar com ele, não tratou ele como rebelde, mas viu que ele estava precisando de um apoio, cuidou dele, lembra? Deus deu alimento para ele. Deus provoca uma conversa com ele para ouvi-lo, ele precisava falar, desabafar, mas Deus então assim para escutar o Elias, tá? Então tem hora que você precisa de alguém para te ouvir, né? Ouvidos, é bom falar com alguém, então às vezes você precisa ser usado por isso para ouvir pessoas. Então não devemos tratar a depressão somente com falta de fé. Sabe que o Elias tinha perdido a fé? Não, tinha perdido a fé, não. Estava em pecado? Não tinha. Que pecado grave ele tinha? Não tinha. Assim, nada para acusar o Elias ali, acho que ele adulterou, ele mentiu, ele roubou. Não, está tudo bem. Mesmo assim, ele estava sofrendo um ataque na mente, por causa de uma pressão, por causa de uma ameaça. Foi uma situação dramática. E ele não soube lidar com aquilo naquele momento ali. O inimigo aproveitou a fragilidade dele. Ele não estava preparado, né? O cansaço físico, enfim, o esgotamento, tudo isso aí, ele estava vulnerável. O inimigo aproveitou aquela vulnerabilidade e começou a lançar pensamentos. Pode parar, não dá mais certo, está tudo errado, as pessoas falharam, não vale a pena, tal. E ele ficou lá e foi lá para a caverna, lembra? No passado foi falado sobre isso aqui. Como identificar pensamentos que não vêm de Deus? Isso é muito importante. Como identificar, irmãos? Então, a Bíblia nos ensina a provar os pensamentos. O que passa na sua mente? Como que você vai provar isso? Tem que ter um filtro. Então, olha só. Pensamentos de Deus produzem a verdade. Pensamentos do inimigo produzem distorção. O inimigo sempre é mentiroso. Às vezes ele fala uma meia verdade. Por exemplo, no texto nós vemos lá de 2 Coríntios capítulo 10, que fala assim que as armas que nós usamos são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Essa versão nós não fala, mas a outra versão antiga fala sofismas. O que são sofismas? São meias verdades. Não é verdade total. Então, você pega um pedacinho daquela meia verdade e aquele pedacinho, você se apega naquilo aí começa a fazer mal, vai te amargando, vai te envenenando, tá? Envenenando contra você mesmo, de você acabar se achando um lixo, se achando que não presta, ou em relação a outras pessoas, minha mulher, minha mãe, minha família. Eu me lembro que eu fui orar para uma irmã no hospital, ela estava doente, tinha passado por várias situações de enfermidade. Fiquei chocado. Sabe o que ela falou para mim? Falou: pastor, faz favor para mim, fala para o médico, se eu tiver uma parada, não ressuscita não. Não quero ir para casa. Ninguém me ama lá. Eu quero ficar por aqui mesmo. Triste, né, irmãos? Não, mas que é isso? O pessoal te ama assim. Não ama. Ama, irmã, ama. Você está confuso aí. Graças a Deus, ela voltou para casa, está tudo resolvido, né? Mas olha a situação, a pessoa fala: eu não quero ir para casa que nem me ama, eu prefiro morrer. Eu estou aqui no hospital mesmo, né? A situação não estava muito boa, fiz uma parada aqui, falei: deixa assim, não mexe, não tem também ressuscitar, não. Né? Lógico que não é falar isso para o médico, né, irmãos? Mas ela pediu para mim, né? Pastor, fala para o médico aí, parece que eu ia falar isso, né? Mas eu fiquei com pena dela, falei: olha só, que situação de dor emocional que ela estava, de situações do lar, da família, uma série de problemas que teve que resolver depois. Não foi fácil, mas Deus deu graça depois. Mas naquele momento era um momento drástico, um momento trágico, mas Deus estava ali para consolar. Amém? Identifique, porque os pensamentos do inimigo, ele nunca vai falar a verdade. Se vier uma coisa meio açucarada, meio, assim, parecendo verdade, não é. Ele nunca fala a verdade. Outra coisa, pensamentos de Deus produzem esperança. Pensamentos do inimigo produzem desespero.
sabe? Ele vai sempre assim no extremo, esquece, não dá mais, deixa para lá, você não consegue, o fulano, não, deixa tal. Então ele vem sempre assim, sabe? Ele não vê saída, né? Deus fala para você, levanta, meu servo. Ele me fala, não desista, para por aí. Deus fala, há um caminho para você. Ele fala, não há futuro. Ele sempre inverte tudo, irmãos. Então, como identificar esses pensamentos? É muito simples. O que Deus diz na sua palavra? É importante conhecer a palavra, amém? Se você não conhece a palavra, vai ter dificuldade de filtrar os pensamentos. Você conhece e fala, peraí, isso não está na palavra, não é assim que Deus age. Esse não é o caráter de Deus. Não é assim que Deus se relaciona com os seus filhos amados. Outro filtro que você pode ter, pensamentos de Deus nos aproximam da sua presença. Pensamentos do inimigo nos isolam, afastam. Algumas pessoas ficam preocupadas, que alguns se afastam até da própria família. Entra num quarto ali, ou se esconde, ou não quer conversar. E outros se afastam da igreja. Se percebem que estão em crise, em vez de ficar mais perto da gente, somem. Irmãos, isso é a pior coisa que você pode fazer, é se isolar. Os pensamentos de Deus vão sempre trazer você mais perto, amém? Perto de Deus, perto dos irmãos, perto da família. Ele aproxima, o inimigo isola, ele afasta. Então, quando a pessoa está sofrendo, a tendência dela é se afastar daqueles que podem ajudar. Geralmente é da própria família. Quase sempre uma pessoa suicida, por exemplo, pega a família de surpresa. Como? Fulano se enforcou, parece que está tudo bem. Né? Parece, não estava, mas ele foi se isolando, ele estava no meio das pessoas, mas estava isolado, ele estava fechado. Vamos, você precisa ser transparente. Sabe o que é ser transparente? A Bíblia tem um sinônimo para isso, chama-se andar na luz. Andar na luz é ser transparente. Trevas esconde, a luz revela. Está entendendo? E a palavra de Deus diz assim, se andarmos na luz como Ele na luz está, quer dizer, Deus está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. As pessoas que estão na luz têm comunhão. Quando você entra em trevas, quer dizer, começa a esconder, perde a comunhão. Então você se afasta, você se isola. Você pode identificar isso aí, tá bom? Outra coisa, os pensamentos de Deus te conduzem para a vida. Hoje o inimigo joga pensamentos que vão flertando com a morte, né? Não vale a pena viver, não é melhor tirar a vida, né? Então, foi assim que aconteceu com Elias. Irmãos, quem somos nós para falar, isso não vai acontecer comigo? Aconteceu até com Moisés. Um dia Moisés falou assim, eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Essa carga é pesada. O Jonas, o grande profeta Jonas, um dia estava lá triste, lá chateado, que Deus não cumpriu a profecia dele, que é destruir os ninivitas, porque Deus teve compaixão. Ele falou assim, então é melhor eu morrer. Sabe, as pessoas quando estão deprimidas, muitas vezes são atacadas assim, cuidado, tá? Vigia, né, irmãos? Então, quando vem pensamento de morte, de autodestruição, de desistência, é melhor você não ficar sozinho, tá? Procura ajuda, procura a igreja. Se é casado, fala com sua esposa, converse com as pessoas que podem te ajudar. Irmãos, nós temos na nossa igreja aqui um privilégio. Se você não sabe, você não conhece, nós temos uma equipe pastoral maravilhosa, temos líderes maravilhosos, intercessores, conselheiros. Aqui nós temos um suporte para você pode vir, é um pessoal que tem ética, você pode falar, pode desabafar, nós vamos orar com você, chorar com você, nós estamos aqui para servir, amém? Então não se isole não, pelo contrário, pode, falar assim, eu não vou dar trabalho para ninguém, então pode dar trabalho, estou aqui para trabalhar, tá bom? Pode dar bastante trabalho para a gente, né? E alguns deram bastante mesmo, né? Mas estamos felizes porque vemos a restauração de Deus, amém? Como vamos resolver isso aí então? Você identificou um pensamento maligno e agora? Tá, vamos ver o próximo passo. Então, a renovação da mente é a parte de um processo da cura emocional. Como que se renova a mente? Esse princípio está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que é bom você saber de cor esse versículo, é uma chave, né? Aqui nessa versão diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que vocês possam experimentar o que? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quer dizer, não se amolde ao padrão do mundo. O padrão do mundo qual que é? É você pensar como as pessoas pensam. O casamento deu errado, então deixa para lá. Fulano não quer falar comigo, também não quero falar com ele. Quer dizer, o padrão do mundo é isso aí. É você se isolar, ou é você desprezar as pessoas. Se você é desprezado, você se trata assim. Se você é odiado, você não consegue amar, você não consegue perdoar. É o padrão do mundo. Mas tem que transformar a mente. Você vai ser transformado pela renovação da mente. Como renova a mente? Renovar quer dizer tirar coisas velhas e usar coisas novas. As coisas velhas são essas que estão na sua cabecinha, muitas vezes passando por aí. Coisas novas são as coisas da palavra de Deus.
Renova a mente com a palavra. Quanto mais você lê a palavra, medita na palavra, você está renovando a sua mente. Amém? Amém, queridos? Talvez você lê um capítulo da Bíblia e fale, não renovou a mente. Mas leia mais, continua lendo. Continua lendo. Imagina uma cena assim, né? Imaginou, por exemplo, um copo, né? Você tem lá um copo, sei lá, com água bem escurinha, né? Talvez você estava lavando o copo e tinha café aqui, ficou água bem muito escura. Quando você coloca embaixo da torneira, o que acontece? A água começa a transbordar. Ela fica branca imediatamente? Não, ela vai clareando, não vai? Então vai clareando, até que fica limpinha, limpinha, limpinha. A sua mente é assim também. Deixa a água limpa entrar, amém? Deixa limpa, vai limpando, daqui a pouco está limpo, tá? Amém? Hoje você está recebendo algumas gotas aqui, mas você continua, mais palavra, mais palavra, mais palavra, água viva de Deus, vai limpando, daqui a pouco esses pensamentos ruins já foram embora, você está amando, você está perdoando, você está feliz, você está alegre, amém, irmãos? Aleluia. Então, nossa transformação passa pela renovação da mente. Então, esse trabalho é muito, muito importante. Até o próximo passo mostra um pouquinho na sequência que você deve contra-atacar, né, os pensamentos malignos com a própria palavra de Deus. O Salmo 1 é um salmo que você tem que memorizar também, que é importante, é chave. Que fala que você tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é o 2º versículo. Se você fizer isso, o versículo 3 diz, tudo que você fizer prosperará. Você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas no bucho, tudo que você faz prospera. Mas antes disso, se você meditar na palavra de Deus e de noite, que é uma meditação contínua. Como você pode meditar continuamente? Quer meditar? Você memoriza a palavra, fica repetindo, fica falando, vai falando, e essa água limpa vai limpando a mente, toda a sujeira vai saindo, né? Então, aqueles pensamentos de medo, acusação, de culpa, desesperança, vão saindo. Você começa a ter a mente renovada. Amém, irmãos? Aleluia. Amém, queridos? Quem está renovando a mente pela palavra, diga amém. Amém, querido? Então, estão de parabéns, está renovando a mente. Não para de renovar, viu? De vez em quando vem aguinha suja. Continua colocando água limpa da palavra. E vai limpando, amém? Caiu mais um pingo de água suja, limpa mais com a palavra. Amém, irmãos? Amém? Amém, aleluia. Tá? Olha, por exemplo, que situação que nós vemos em Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado pelo diabo, uma situação extrema. Ele estava no deserto, ele tirou-se um tempo de recolhimento, ele estava ali jejuando, se preparando. Quem foi visitar Jesus lá? O próprio Satanás. E Satanás então chega ali e diz para ele assim, olha, ele já tinha passado talvez uns 30 dias ou mais, né? E estava começando a sentir fome. O diabo falou assim, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão, resolve o seu problema agora. É uma ideia boa, sim ou não? Você está com fome, tem poder para transformar a pedra em pão, por que vai deixar? Vai ficar com fome por quê? Mas Jesus contra-atacou, né? Com a palavra. Jesus respondeu para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Olha a palavra aí, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aleluia. Dá o primeiro golpe no Satanás aí, né? Aleluia. Aí o diabo não desistiu, né? Aí o diabo levou ele lá no alto do templo, sabe? Lá no pináculo do templo, a parte mais alta, a torre, né? Ele falou, olha... É o seguinte, é importante você saber se você é filho de Deus mesmo. É importante, se você é filho de Deus, pode pular daqui. Porque está escrito na palavra, né? O Salmo 91, vocês conhecem, ele dá a ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, você pode pular que os anjos vão te segurar. Prova que você é filho de Deus. Está na palavra, então é só pular, né, irmãos? Pula ou não pula? Está na palavra, vai dar ordem aos seus anjos. Hoje tem que segurar. O diabo usa até a palavra, só que ele usa distorcidamente, ele usa adulterando o sentido, ele usa fora de contexto. Jesus falou, Satanás, você não vai colocar o Senhor teu Deus à prova, não precisa provar nada, Deus é Deus, eu sou filho dele, está resolvido, amém? O diabo não desistiu, ainda veio com mais uma. Já veio, não, só é o seguinte então, está vendo aqui os reis do mundo, ele foi num monte bem alto, mostrou todas as riquezas, os palácios, aquele negócio todo, né? Eu vou tirar tudo isso aí. Você quer? Te dou tudo isso aí, é só você prostrar aqui e me adorar, eu te dou tudo. Isso foi me dado. Mas Jesus falou, só o Senhor adorarás, amém? Amém. Então, queridos, como é que foi a tentação de Jesus? Jesus estava no deserto, de repente...
A Bíblia diz que o diabo levou ele lá no alto do templo, de repente mostra o centro do mundo. Será que o diabo pegou Jesus e saiu carregando? Não. Ele ficou no deserto. Como que Jesus, então, ele se viu no alto do templo? Foi imaginação. O diabo começou a gerar imaginação, figuras. Depois Jesus começou assim, como se estivesse em cima lá. Jesus conhecia o templo, a torre. Ele se viu ali, falou, poxa, se eu pular ali. Foi uma batalha na mente de Jesus. Daqui a pouco passou aquilo ali, ele viu os reinos do mundo, ele viu tudo aquilo ali, sabe? Os lugares mais lindos, os mais luxuosos. Jesus não saiu do deserto. Foi na mente. Jesus foi tentado na mente. Onde você vai ser tentado? Na mente. Não é verdade? Se na mente é tentado, imaginou quando você está, de fato, enfrentando algumas realidades. Mas é assim que Jesus, então, usou a palavra. Amém? Aleluia. Esse é o nosso missionário aqui, o Levi. Amém. Bem-vindo, Levi. Aleluia. Está participando. Levi. Aleluia. Quando vem pensamento, eu estou sozinho. Sabe o que se diz? Usa a palavra. O Senhor está comigo, não temerei. Cita a palavra. O Senhor disse, nunca te deixarei, não te desampararei. Vem outro pensamento negativo. Deus esqueceu de mim. Não. A palavra diz que Deus se lembra de mim, sim. Né? Ele não se esqueceu de mim, Ele cuida de mim. Cita a palavra. E aí vem outra, a vida acabou. Não, Deus não terminou a obra comigo, não. Isso é só uma parte, é a propósito de Deus. E cita a palavra. Olha, irmão, você tem que conhecer a palavra. Eu aconselho você a conhecer a palavra, é muito importante. De repente vem pensamento de fracasso. Sabe o que você cita? Olha, pode citar ali, sou fraco, sou fracassado. Cita Filipenses 4,13, que diz o quê, irmãos? Está na ponta da língua, né? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas na minha capacidade, amém? Amém sim, amém não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, acabou com o diabo aí, amém? Eu posso todas as coisas nele. Mas você é fracassado, mas eu posso nele. Você não consegue, eu consigo nele. Amém? Não vai dar certo. Com ele vai dar certo. Posso todas as coisas. Olha, esse versículo é tremendo, irmãos. Tem tanto versículo. Se você pegar, por exemplo, o de Salmos, você pegar, por exemplo, não sei o Salmo inteiro não, você pega um Salmo primeiro, Salmo 23, Salmo 23 é completo, parece que já tem dicas ali, né, para você usar toda hora, quase como armas. Salmo 46, Salmo 90, pega 2 versículos, 3 versículos, e você vai ver o efeito disso. Medita, memoriza. Eu mesmo sempre memorizei muito a palavra, memorizei assim. Eu não tenho memória de longo prazo, mas daquele momento eu lembro. Depois esqueço, mas lembro. Então fica aqueles fragmentos. Mas eu tenho muita coisa aqui, ó. Muita coisa, tá? E isso ajuda, viu, irmãos? Como ajuda você na hora do desespero, na hora da necessidade, na hora da enfermidade. Você tem sempre a palavra. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Precisamos da palavra. Olha, Filipenses capítulo 4 tem aqui um checklist para você saber como filtrar, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Coloca aí para nós, por favor. Né? Paulo dá aqui um caminho bíblico para você guardar a mente, você filtrar. Olha só, ele está dizendo assim, do que você vai pensar? O que for fora disso pode excluir, pode deletar, pode até dentro do carro, pode até expulsar, meu irmão. Olha, tudo que é verdadeiro. Então vem um pensamento, primeiro filtro, é verdadeiro? Pode ser mentira de Satanás. É verdadeiro? Se é verdadeiro, é nobre. Tudo que for digno de respeito. É digno de respeito? É justo. É puro. Olha só. É amável. É de boa fama. Tem alguma virtude nisso? Tem algum louvor? Então eu posso pensar. Amém? Então você começa a filtrar. Filtrar. Porque o diabo se você não filtrar, um pontinho desse aí que faltar, pode ser a brechinha para o inimigo colocar e vai te envenenando. Amém? Se conhece pessoas que estão passando por situações assim, depois pede para assistir essa palavra aí, que achei importante, né? Falei, irmão, assista lá, porque tem ali umas dicas aí que o Espírito Santo está falando com a igreja, amém? Tá? Então, porque tem hora, irmão, você não consegue controlar a mente. Não adianta falar assim, não vou pensar, mas você pensa. Então você tem que fazer o seguinte, em vez de falar, não vou pensar nisso, tem que falar assim, eu escolho pensar no que é verdadeiro. Eu escolho pensar na palavra, e fala a palavra. Eu escolho falar a palavra de Deus. Eu escolho o que é puro, o que é justo, o que é amável, eu escolho a palavra, amém? Aí começa uma guerra aqui, ó. O inimigo joga o pensamento negativo, a palavra vem com positivo. Vem o negativo, até que a palavra vai vencer, amém? Amém, queridos? Você crê que a palavra vence? Vence ou não vence? Tem que usar a palavra. Irmãos, nós tivemos várias experiências assim.
Eu me lembro que, olha assim, coisas já a gente tem tido, eu vivi várias experiências assim também, como pessoas assim. Eu me lembro que eu era criança, a gente era tudo pequeno em casa, eu devia ter uns 7, 8 anos, tinha mais criança pequena, minha mãe passou uma situação muito difícil. Naquele tempo não chamava depressão, acho que o nome é meio moderno, né? 60 anos atrás, mas eu não tinha esse nome ainda, eu não conhecia. A minha mãe passou o que ela chamava naquele tempo de esgotamento nervoso. Ela não conseguia lavar a roupa, não tinha máquina de lavar, era no tanque. Ela queria ficar na cama, mas 4 filhos pequenos. E ela se desdobrava ali. E ela conta que naquela situação, não tinha médico, não tinha psicólogo, só tinha ela. E está uma situação complicada. Sabe o que ela fez, irmãos? Começou a falar a palavra, falar a palavra, falar a palavra, memorizou a palavra. Até hoje ela fala os mesmos versículos que ela falava naquele tempo. Eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei. Em pouco tempo ela estava restaurada. Amém? Passou, então a gente aprende a falar a palavra. Há uns anos atrás, eu lembro, eu fui minha esposa visitar uma irmã que estava em profunda depressão. Ela tinha até tentado suicídio mais de uma vez. E falou, fulana não sai mais da cama, ela está no sofá da sala, não consegue chegar no quarto. Na cozinha nem pensar. Parou no sofá, estava alguns dias no sofá. Caiu lá, pá, ficou. Foi minha esposa lá, essa irmã, chegamos lá. Falei, irmã, tudo bem? Como que a senhora está? Estou mal. Nem a voz saiu, moça. Saiu só um sussurro. Fala, irmão, fala para fora. Não dá. Não sai. Nem voz ela tinha. Irmão, fala a palavra aqui. Comecei a falar. Repete comigo. Fala mais forte. Ela, fala mais forte, fala mais forte, fala mais forte. Vai falando. Irmãos, ela começou a soltar a voz, começou a falar. Se crê nessa palavra, essa é a palavra. Fala, irmão. Acho que foi quase 1 hora assim, eu não me lembro quanto tempo. Fui falando, porque ela resistia no começo, até ela começar a se soltar, entender que ela foi falando, irmãos. A voz começou a sair. Sabe? Ela estava sozinha quando chegamos, o esposo dela tinha saído. Quando o esposo dela chegou, ficou assustado. Ela não estava no sofá, sabe onde ela estava? Fazendo café para a gente na cozinha. Amém? É isso o nosso Deus. É a palavra, irmãos. Palavra. Por que a gente não usa a palavra, né, irmãos? Precisamos usar a palavra, sim ou não? Usa a palavra. Se alimente da palavra. Eu estava contando de manhã uma experiência que nós tivemos aqui uns anos atrás também, que foi marcante na minha vida, das muitas que nós passamos assim, né? Eu estava aqui orando pelas pessoas. A mãe chegou com um filho de 17 anos, falou, pastor, ora por ele está muito mal. Eu falei assim, não estava bem, assim, aparentemente está muito mal. Mas por quê? Ele falou que vai morrer. Vai morrer? Ele falou que vai morrer. Ele falou assim, pastor, põe a mão aqui no meu peito, vou morrer. Põe a mão aqui, vou morrer. Ela falou, não consigo trabalhar, porque ele não deixa trabalhar, ele para dormir, dorme na minha cama, assustado, ele está numa crise. E levou no psicólogo, o psicólogo falou, ele vai ficar louco, deixa para lá, não consigo tratar, mandou o psiquiatra, ele falou, uma crise de ansiedade tremenda, deu uns remédios bem fortes lá para tentar controlar, mas ele ia morrer. O professor falou, o que eu faço, professor? Eu preciso trabalhar. Era viúva, filho, ele estava ali, o garoto, não via mais na escola, está no último ano do colégio, o colégio técnico que ele estava fazendo, não foi mais na escola não, ia morrer. Então faz o seguinte, irmão, amanhã cedo eu passo a casa cedinho, você vai trabalhar, pego ele, vem para a igreja comigo, ele vai passar comigo aqui, de tarde eu levo de volta lá, pode ser, tá? Só vai trabalhar. No outro dia cedo eu cheguei, ele já estava na porta ansioso, esperando eu chegar, com medo de eu não chegar, cheguei, botei no carro, vamos para a igreja. No caminho ele falou, pastor, tem um hospital aqui perto? Tem, pode passar lá? Eu falei, por quê? Porque eu vou morrer. Não, irmão, não posso. Não, eu vou morrer, pastor, leva para o hospital agora. Eu falei, não, foi para ele, é o seguinte, eu prometi com a sua mãe que nós vamos para a igreja, então nós vamos para a igreja. Se estiver muito, muito mal lá, quem sabe já para o hospital, mas eu prometi com a sua mãe agora, não é hospital, agora é igreja. Ele veio resmungando, mas chegou até aqui, irmãos, vamos para a sala de oração, abrir a palavra, vamos falar a palavra. Salmo 103. Bendiz a minha alma, Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, não se esqueça dos seus benefícios. Ele perdoa os seus pecados, a sua enfermidade, vai por aí fora. Fala outra vez. Vai falando. Aí deixava ele lá falando, ia para o meu gabinete, daí a pouco ele voltava correndo no meu gabinete. Pastor, ora por mim que agora vai mesmo, agora eu vou morrer. Aí, vamos voltar para a sala de oração. Irmãos, o dia inteiro assim, irmãos, que luta, né? Porque a mente está descontrolada. Aí vou almoçar com ele, você toma um remedinho aí, né? Remédio forte lá, um negócio lá. Tal. Toma, só me mandou, toma aí, mas vamos continuar orando. O remédio é bom, quer dizer, o sintoma dá acalmadinha, mas dele não acalmava muito não, coitado. Estava uma situação difícil. Segundo dia, mesma coisa, vou morrer. Terceiro dia,
quarto dia, eu passava o dia inteiro com isso. Você vai estar na UTI, né? Aqui tem UTI também, né? Vem para cá, tratamento intensivo. Irmãos, uma semana está começando a melhorar. Foi até engraçado um episódio, eu vinha com ele aqui com o carro. Aí nós paramos no semáforo, tinha um carro do lado com o vidro aberto, com o som bem alto, e estava passando uma música assim: eu não vou morrer, mas vou cumprir o que Deus tem para mim. Lembra essa música? Estava tocando, e ele começou a dar risada. Eu falei: até o Eucário está tocando. Aí paramos no outro semáforo, aquele mesmo carro tocando, a música não vai morrer, né? Aí tinha achou engraçado, falou: Deus, só você até ter o carro do vizinho aí. Irmãos, resumindo a história, em um mês o moço estava curado, batizado com o Espírito Santo, voltou para a escola, terminou o colégio, foi para a faculdade, já terminou a faculdade, está trabalhando, está curado. Sabe por quê, irmãos? É o poder da palavra. Aleluia. Irmãos, tem gente que fica só cuidando dos sintomas. Sabe qual é a diferença? A palavra de Deus vai na raiz do problema. Porque a raiz é iniquidade, a raiz são coisas que estão lá, recalques que o inimigo pega ali e segura, são fortalezas. A palavra vai quebrando isso, vai quebrando. Você precisa usar a palavra para repreender toda sugestão maligna. O diabo fala, irmãos. Viu o testemunho do irmão assim, ele falou assim: irmão, levantei de madrugada, sabe? Olhei para minha mulher, ela estava roncando, descabelada, estava feia, gorda. Fiquei pensando: que mulher feia que eu casei. Só que ela, sai, Satanás, essa mulher é linda, mulher dos meus filhos, aleluia. Resolveu o problema. Se ele sai assim: tá vendo? Enquanto a mocinha bonitinha aí, toda, né, gracinha para ir fora, fala: tá vendo? Aí, tal. E acontece por aí, o diabo lança o pensamento, né? Esse velho, barrigudo, feio, agora aí, não faz carinho. O moço da lá do meu escritório só me elogia, que eu estou firmando uma perfumada. Acho que o outro é melhor. Sai, Satanás. Amém, irmãos? É o diabo, irmãos, é ou não é? Você acha que o Espírito Santo fala isso? Não. Não fala isso. O Espírito Santo não fala isso, não, irmãos. Fique esperto aí que esse negócio para sua cabeça, tá? Então, meditar na palavra. Irmãos, concluindo aqui, ó, nem todo pensamento merece morada. Sabe o que é? Ficar na sua cabecinha ali. Tem até um ditado popular que eu marquei aqui, diz assim, ó: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Você pode impedi-lo de fazer um ninho. Captou aí, irmãos? Você não pode impedir que o passarinho passe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. Quer dizer, o pensamento veio do diabo, é um passarinho passando. Deixa ele passar, irmão, e vai embora, enxota ele. Mas se fizer ninho, é que você deixou. É você que autorizou. Se o passarinho fez ninho, que você deixou. Porque dá para tirar o ninho, dá ou não, irmãos? O passarinho passou lá em cima, você não pode. Mas aqui, fez ninho, não. Então, o diabo quer aninhar pensamentos malignos. Você vai deixar assim ou não? Não, sai de Satanás em nome de Jesus. Faz que nem Jesus falou para o Pedro, né? O Pedro ficou espantado. O Jesus olhou para o Satanás. Aí o Pedro aprendeu aquela lição, né, irmão? O Pedro falou: nunca mais abra a boca sem saber se é o Espírito Santo ou se é o diabo. Porque tem hora que o inimigo coloca coisa na nossa mente. Irmãos, a mente curada, ela sofre também, sim ou não? Sofre, nós sofremos a tristeza. Jesus ficou triste, lembra? Um dia falou: gente, eu estou angustiado até a morte. Mas não era uma angústia de uma depressão de ficar negativo, achando que ia acabar o mundo. Não, mas doeu muito. Ele suou gotas de sangue. Olha que tristeza que ele estava, irmãos. Como ele lidou com aquilo? Ele lidou, falou: mas é a vontade do Pai. Eu descanso do Pai, amém? Então, essa mente que ela está curada, ela aprende o quê? Ela se submete a Deus, se submete a Jesus. Ela fala, sabe, ela sabe também filtrar, ela começa a reconhecer a voz do acusador e a voz do bom pastor. Os dois estão falando aí. Sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem, amém? Quem está falando aí? É o pastor ou o acusador? Não vai mais na igreja, não tem mais jeito. Não faz mais isso. É o acusador, irmãos. Você pecou demais, o que você fez não tem conserto. É o acusador. Olha, você pediu tanto tal coisa, Deus nem ouviu você. Ouviu o outro, mas não ouviu você. É o acusador. Deus tem propósito quando ouve e quando não ouve. Amém, irmãos? Tem hora que Deus não ouve o que você quer, porque é o jeito dele, é o plano dele, é a soberania dele. Fala: o Senhor tem o melhor para mim, um plano melhor, é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Amém? A mente saudável pode dizer: olha, eu posso estar até muito abatido, mas esperarei no Senhor. O Salmo 42 ele fala assim: por que está abatida a minha alma?
Porque está abatida, porque você se entristece dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela sua salvação. Amém? Aleluia. A sua alma precisa o quê? Da palavra. Irmãos, dizem que ansiedade é o mal do século, depressão é o mal do século. Sabe qual é o mal do século para nós, irmãos? É falta da palavra de Deus. Esse é o mal do século. Que a igreja está com preguiça mental. Nós fazemos parte de uma sociedade que não quer ler, não quer memorizar. A gente quer ficar aqui no celular, vendo coisa que não tem nada a ver, sentar na televisão para ver, sabe? Isso é passividade mental. A gente não quer ficar pensando mais, sabe? E quando a gente não quer mais pensar, o diabo fala, aproveita, porque já que você não quer pensar, você abre a janela e entra tudo que é ruim, vai entrando, irmãos, e vai se alojando, né? Aquele passarinho que quer passar de longe começa a fazer um ninho aí. Então você tem que mandar embora também, expulsar a preguiça mental. Falar, eu vou ler a palavra, meditar a palavra, ler a palavra. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Um exercício prático. Se você memorizar 3 versículos por dia, durante uma semana, na outra semana repetir esses mesmos versículos, na outra semana esses mesmos versículos, você vai estar tão familiarizado com eles, que depois de 5, 6 semanas, falando sempre esses mesmos versículos, você vai ter a palavra dentro de você, irmão. Sabe que é 3 versículos por dia? Em 7 dias são 21 versículos. Sabe que quem pode chegar aqui e falar 21 versículos de cor? Preguiça mental, né, irmãos? Mal sabe 1 ou 2, fala pela metade e tal. O diabo pega fácil, irmãos. Você não tem filtro, você não tem parâmetro, não tem referência. Nós precisamos ter a palavra. Amém? Paulo fala do escudo, do soldado romano, ele fala, começa pelo capacete, lembra? O capacete é uma figura, um símbolo, lógico. Mas o capacete protege essa área aqui, ó, cabeça, é mente. Então a palavra diz, a primeira coisa é capacete da salvação. Capacete, depois vem couraça da justiça, né? O escudo da fé, cinturão da verdade, calçado dos pés. Primeiro o capacete, meu irmão. Primeiro aqui, ó, cabecinha tem que estar protegida, mente protegida. Fiquemos em pé, irmão, vamos orar. Tome posse da palavra. Oh, aleluia. E depois tem mais, hein? Domingo que vem continua, tá? Nós precisamos ter equilíbrio emocional, saúde emocional. O Espírito Santo está trabalhando com a igreja nesse tempo aqui, irmãos. Oh,